Olá, internauta do Hora Campinas, seguidor do nosso portal e das redes sociais. Estamos aqui em Jaguariúna, na galeria dos prefeitos, vice-prefeitos e ex-prefeitos da cidade, na antessala do gabinete do atual prefeito Gustavo Reis, que é presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, para uma entrevista com ele. Vamos falar sobre o aniversário da cidade, que faz 68 anos, nesse dia 12 de setembro, nesta segunda-feira. Vamos falar sobre a região metropolitana, vamos falar sobre política e sobre a eleição agora de outubro. Vem com a gente. Prefeito, você governou a cidade entre 2009 e 2012 e não conseguiu a reeleição naquela gestão. Agora cumpre o segundo mandato. Quem era o Gustavo daquela gestão e quem é o Gustavo de agora? 2009 e 2012 foi minha primeira experiência como prefeito. Evidentemente que você não tem uma escola de formação para você aprender a ser prefeito. Então, até você conseguir montar o seu time, montar a sua equipe, ter a compreensão de uma gestão, de uma administração, você leva, para conhecer a máquina pública, pelo menos 2, 3 anos. Entender essa burocracia que nós temos dos processos de licitação, processos de compra, de gestão de pessoas. Então, tudo isso foi um grande aprendizado, uma grande escola. E aí você acaba indo para o último ano praticamente já na reeleição. Então, isso é muito difícil para você conseguir ter essa experiência. Eu acho que foi uma grande escola, primeira gestão, para poder me capacitar e me colocar hoje numa situação extremamente diferente do que foi aquela, com muito mais experiência, com muito mais maturidade, com muito mais conhecimento de como funciona a máquina pública e também para fazer a montagem do seu time, colocando sempre como prioridade pessoas técnicas. No meu primeiro mandato, eu dividi secretarias entre partidos. Foi um erro você dividir por feudos as secretarias. Afinal de contas, todos nós estamos aqui imbuídos de melhorar a vida da população, mas quando você dá a secretaria para um determinado partido ou outro, o objetivo principal é você aglutinar os seus filiados e o objetivo final que deveria ser atendido, que é a população, muitas vezes ele é mascarado por uma acomodação política que é feita por membros partidários, e isso compromete a gestão. Então, eu acho que hoje não, hoje nós temos técnicos e de preferência são pessoas que são secretários das próprias pastas concursados. Então, veja você, e na grande parte da sua maioria, mulheres. A secretaria que é a maior do nosso município de educação tem uma mulher no seu comando e é uma professora concursada do nosso município. A Secretaria de Saúde é uma mulher da área de saúde, concursada, e é a nossa secretária de saúde, que são as duas mais importantes. Aí você vai para a Secretaria de Meio Ambiente, é da vice-prefeita, que é concursada, e secretária de Meio Ambiente. A Secretaria de Assistência Social, também concursada, e é uma assistente social de formação. A Secretária de Obras, concursada e secretária também de obras nossa. Secretária de Cultura e Turismo, secretária do nosso município mulher, e experiente na parte de Cultura e Turismo. A Secretaria de Finanças também é uma pessoa da área financeira, ou seja, estou colocando pessoas técnicas, preparadas e na sua grande maioria mulheres e na sua maioria absoluta pessoas que são concursadas da própria prefeitura. Com isso, o resultado dá hoje uma aprovação muito elevada. Nós temos uma aprovação hoje de governo de 78% da população. Então, isso mostra que o passar dos anos trouxe muito mais capacidade e experiência de gestão pública. Gustavo, e como era a sua relação com os opositores na sua primeira gestão e como é agora? A sensação que passa é que foi o tempo da beligerância, que é uma outra relação, talvez mais republicana. Queria que você contasse isso para a gente. Bem ressaltado por você. De fato, existia um tensionamento muito maior no primeiro mandato, um acirramento, até porque de 1982 até 2008, Jaguariúna sempre foi administrada por
2 primos, e que houve um intervalo e o seu Maurício foi ali o prefeito, mas ali você tinha praticamente 2 famílias administrando a gestão, Tarcísio e Laércio. Então, quando você vem, você rompe essa sequência, você cria traumas, porque você acaba tirando e desacomodando peças que estavam dentro de uma administração pública na gestão. E isso você traz aí um desconforto e é natural que se queira retomar o poder. E aí existiu toda uma concentração de forças políticas para que tenham a intenção de tentar retomar esse poder. E isso foi feito. Hoje não, hoje tem uma relação muito mais republicana, muito mais estável, uma aceitação dessa boa gestão que foi feita nos 2 mandatos. Aliás, do meu primeiro mandato para a minha reeleição, eu cresci no número de votos. Eu tive mais votos na minha reeleição em 2012 do que em 2008. É que houve ali uma confluência de todos contra um. Então juntaram-se 3 forças políticas como um, então houve quase que um plebiscito, mas eu aumentei o número de votos. Então isso mostra que a aprovação do governo foi pela sua maioria, pela maioria do número de votos que eu tive em relação a 2008. Mas hoje não, hoje já existe já uma compreensão de que o governo foi exitoso e que as coisas mudas e são temporárias. Então a gente está de passagem. Então acho que hoje é um nosso momento, né? Então eles já tiveram deles. E você vê alguma similaridade com a polarização política que o Brasil vive em esfera nacional nessa relação de forças em Jaguariúna, ou é outra coisa? Não, eu acho que é outra coisa. Eu acho que existia uma disputa, mas não era uma disputa pessoal, mas uma disputa muito mais de ocupar um espaço. Mas eu nunca fui de extrema esquerda e acredito que eles também nunca foram de extrema direita. Acho que sempre voltados um pouco para o centro, né? Não via muitas diferenças, sim ideológicas, mas não tão extremas como a gente vê. A minha formação é uma formação diferente da formação deles, mas uma formação mais ideológica até. Mas eu acho que todas tendo bom senso, buscando o bem da cidade, não tendo posturas radicais e nem posturas ignorantes na gestão da cidade. Porque a Jaguariúna sempre teve bons gestores. Eu acho que isso que faz que a Jaguariúna tenha hoje um IDH elevado, tem hoje um potencial de desenvolvimento econômico e industrial, porque nós tivemos boas gestões. Eu acho que Jaguariúna teve uma sequência de bons prefeitos. Gustavo, você não nasceu aqui, você é de Santos. Como chegou até Jaguariúna? Eu acho que muita gente não conhece a sua história. Se puder, de forma rápida, dizer como é que foi essa vinda sua para a cidade, por favor. Claro. Meu pai é do Ministério Público, promotor de Justiça, e nós, de Santos, mudamos pela carreira, e a carreira você acaba mudando de cidade. Nós fomos primeiro para Americana e depois meus pais se mudaram para Campinas. E eu fui fazer faculdade de Direito em Bauru. Mas estudei em Campinas e morei muitos anos em Campinas. Passei o meu colegial, o ginásio e o colegial estudando em Campinas. Então, de Campinas, nós tínhamos um determinado momento em que Campinas começou a se tornar uma cidade muito violenta. Campinas, que era um modelo de qualidade de vida como Curitiba, começou a ter as invasões no Osiel, no Monte Cristo, que tem pessoas boas, mas ali foi um crescimento desordenado, e aquele crescimento desordenado trouxe uma violência muito grande, e houveram sequestros ali, naquele momento tinha um andinho, e a cidade começou a se tornar violenta. E daquele momento, a minha família e meus pais buscaram uma tranquilidade. E aí começaram a procurar cidades em volta de Campinas. E encontraram aqui, mais especialmente, isso eu estou falando de 22 anos atrás, um local muito agradável, que era o condomínio Fazenda Duas Marias. E naquele momento, então, meu pai adquiriu um terreno, construiu sua casa, e no final de 1998 nós viemos para cá. E 10 anos depois eu me tornei prefeito da cidade. Então, foi esse o momento que a gente veio para cá. Mas eu já militava na Juventude Popular Socialista, que eu era o presidente da Juventude Popular Socialista, Juventude do PPS naquele momento, e militei no movimento estudantil na Faculdade de Direito. E depois militei também como vice-presidente nacional da JPS. Você toca no momento que Campinas era manchetes nacionais,
né, anos 90 e início dos anos 2000, com índices de homicídio altíssimos, que resultou inclusive na morte do seu colega, né, prefeito no executivo, Toninho. Me lembro que o Toninho, no ano de 2001, foi o número 614 de vítima de homicídios em Campinas. Nossa. Então, realmente era um quadro dramático que se vivia na cidade, com onda de sequestros, ataques em semáforos e mortes. Então, realmente era um quadro bastante grave da cidade. Só para mencionar que realmente era um momento muito difícil para a cidade. Né? Não, é interessante, os dados eu não tinha com precisão, mas demonstra justamente o que eu descrevi aqui, que era de fato uma cidade com muita violência e que fazia com que muitos moradores se afugentassem e saíssem, buscassem a tranquilidade, como eu vim buscar a paz aqui em Jaguariúna, uma cidade com tranquilidade, com qualidade de vida e próxima de Campinas, né? Na medida em que você pode, às vezes, buscar aí algumas coisas que aqui não tem a proximidade de Campinas. Falando exatamente sobre a questão de qualidade de vida, Jaguariúna tem ótimos indicadores de DH e uma boa rede de suporte, sobretudo em setores assim como saúde e educação. Eu queria que você destacasse, Gustavo, que programas refletem, na sua opinião, essa cidade com ótima qualidade de vida. A Organização Mundial da Saúde, ela deu o selo de Cidade Amiga do Idoso para 5 municípios no Brasil, 4 na região sul, 1 na sudeste. Nós temos um programa, o Viva Melhor, que a gente tem um programa do Viva Melhor com a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, voltada para os idosos. Então nós temos uma programação ativa com os idosos, jogo de vôlei, tem dama, tem xadrez, tem atletismo, tem natação. Então, para os idosos nós temos uma programação muito forte para ele ter qualidade de vida. Jaguariúna é uma cidade que tem muitos parques. Então isso facilita também a integração dessas pessoas junto aos parques. Então nós temos esse selo. Outra coisa que nós temos em Jaguariúna, que é interessante, é o selo de Cidade Amiga dos Animais, da organização World Animal Protection. Ou seja, Jaguariúna tem uma política animal importante. Nós, através da política animal, criamos um posto de saúde e atendimento veterinário para quem não tem dinheiro para poder levar o seu cachorro ou o seu animal num veterinário. Nós temos hoje 100% de esgoto tratado. Nós começamos em 2010, no meu segundo ano como prefeito, e nós escrevemos no programa Município Verde Azul. Criei a Lei da Fumaça Legal, Lei da Fumaça Preta, Lei da Madeira Legal, e desde então, faz 12 anos que Jaguariúna ganha o selo Cidade Município Verde Azul. Outro selo que nós temos é o selo de Cidade Inteligente Conectada, da Connect Smart City, cidade mais conectada e inteligente do Brasil. Criamos aplicativos que facilitam a vida da população. Busão na palma da mão, e hoje você tem um totem igual como se fosse no aeroporto. Você vai aqui na estação central, sabe exatamente o horário que vai chegar o seu ônibus, e você tem no aplicativo também esse horário, quanto tempo ele vai chegar, quanto tempo leva para o seu destino, ou seja, uma modernidade. Remédio na palma da mão, também ele não precisa ir no posto de saúde, ele tem o remédio já na palma da mão para poder verificar se o remédio está à disposição. E temos outro aplicativo que é o Consulta na Palma da Mão. Além disso, nós estamos tratando Jaguariúna sem papel, para que a gente não tenha a utilização de papel e da burocracia. Hoje, o morador não precisa vir à prefeitura, ele tira a certidão negativa de débito no próprio site, facilitando. O nosso papel de servidor é de facilitar a vida do cidadão. E facilitar é isso, você encontrar facilidades para poder desburocratizar. Então veja, na educação, nós temos hoje a cidade que tem o melhor IDEB da região metropolitana de Campinas no Fundamental 1 e no Fundamental 2. Temos nos 645 municípios do estado de São Paulo, a 4ª melhor educação é Jaguariúna. Na saúde pública, nós temos equipamentos que cidades maiores que Jaguariúna não tem. Tomografia, são 2 coisas que eu sempre batalhei. Para ter a tomografia, temos uma desde 2012, da Toshiba de 64 canais, de última geração. E agora compramos uma ressonância magnética da Siemens, de 1 Tesla, que ela dá uma precisão muito específica no problema da pessoa. Ou seja, temos 2 equipamentos que nós não tínhamos. Os leitos do hospital, passamos de 78 para 100 leitos. Então você tem uma saúde de excelência em Jaguariúna, que é reconhecida
por toda a região, e o Indisat recentemente postou que Jaguariúna tem a melhor saúde pública da região metropolitana de Campinas pelo Indisat, Índice de Satisfação. Nós temos a melhor educação pública pelo IDEB. Nós temos o selo de cidade amiga do idoso através de programas públicos que a gente faz voltado para os idosos. Nós temos a cidade amiga dos animais pela World Animal Protection. Nós temos uma cidade inteligente conectada pela Connect Smart Cities, que facilita a vida do cidadão. E nós temos uma cidade com 100% de esgoto tratado, com selo de município verde azul. Ou seja, nós temos marcas em que a gente agrega todos os segmentos que são importantes para você ter uma boa qualidade de vida. Saúde, educação, meio ambiente, qualidade de vida e segurança. Que nós criamos o COI, uma Central de Operação e Inteligência, com várias câmeras em que a gente faz o monitoramento 24 horas também da nossa cidade. Então, Jaguariúna aglutina todos os elementos necessários para que você tenha aqui o conforto e que possa trazer a tua família e viver com qualidade. Evidentemente que os desafios ainda são muitos e a gente tem muita coisa para fazer pela frente, mas nós estamos num caminho em que a gente mantém sempre um crescimento ordenado, não temos favela, isso facilita, mas nós temos que uma assistência social bastante atuante, com CRAS, com CREAS, ajudando as pessoas a poderem se desenvolver, dando oportunidade de qualificação das pessoas, seja no programa Primeiro Emprego que nós temos, ou o programa Sua Chance, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico faz, seja na oportunidade de fazer uma faculdade através de um programa chamado ProUni Municipal, ou seja, através de um curso técnico, através do programa que nós temos, que é ETEC, nas salas descentralizadas, e também a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Ou seja, em Jaguariúna, só não progride quem não quer, porque oportunidade nós temos e muitas. Gustavo, é uma cidade de 55 mil habitantes aproximadamente, que tem suas demandas sociais. Se você tivesse que eleger uma carência e um desafio importante para você atacar nesses 2 últimos anos e implementar, qual seria? Seria a habitação popular. Eu diria que nós estamos chegando a quase 70 mil, nós vamos estar tendo o censo agora, não sei se já começou o censo aqui em Jaguariúna, em outubro começou. Então, aliás, precisamos fazer um vídeo para as pessoas receberem bem o pessoal do censo. Mas o censo é muito importante, acho que Jaguariúna chega a quase 70 mil, pelo número de cartão cidadão que nós temos aqui. Então, o Jaguariúna está avançando muito na vinda de pessoas, justamente para buscar qualidade de vida. Mas eu tenho muita gente ainda que paga um aluguel e paga um aluguel caro. Então, se eu posso ajudar a minha cidade, é dando dignidade para as pessoas, que hoje lutam a vida toda e tem boa parte do salário que acaba indo para o aluguel. Então, se tem uma meta, um foco, é que a gente tenha uma política habitacional. Infelizmente, nesse último governo, nós não tivemos um grande programa habitacional em nível federal. Então isso nos deixa bastante preocupados, mas tenho esperança e fé que nós vamos conseguir de uma forma ou de outra. Já começamos a avançar, temos o Minha Casa Paulista que vamos começar agora, temos uma parte do Casa Verde e Amarela, enfim, vamos acabar avançando e eu vou lutar para a gente conseguir casa para as pessoas que saírem do aluguel. A gente vai falar um pouquinho de política agora, Gustavo. Você chegou a ser cotado, ou pelo menos citado, para compor a chapa do Rodrigo Garcia para o governo de São Paulo. E vira e mexe, seu nome também é comentado como potencial para voos mais altos. Eu queria saber qual que é o seu horizonte, embora você ainda tenha 2 anos pela frente, e o que planeja na sua carreira política? Primeiro foi motivo de muito orgulho e fiquei lisonjeado de ter sido cotado para ser o candidato a vice-governador do nosso atual governador Rodrigo Garcia. O MDB é um partido importante, que faz parte da base e estava naquele momento ali bem colocado para ser o candidato a vice-governador ou o candidato a Senado. No entanto, a minha descompatibilização teria que ser no mês de 2 de abril, o que as cartas do baralho não estavam absolutamente claras ainda. Então eu me coloquei à disposição do governador, coloquei meu nome à disposição para que ele tivesse total tranquilidade para escolher aquilo que fosse melhor. Mas fiquei lisonjeado, pode ter sido lembrado. Nós colocamos o Edson Aparecido como candidato do MDB ao Senado e o Geninho como candidato a vice-governador do União Brasil. 2 excelentes nomes.
tanto o Edson Aparecido, que foi um modelo de secretário de saúde em São Paulo, combateu a Covid como ninguém, e o Geninho, que foi um bom prefeito, um amigo, prefeito de Olímpia, foi prefeito junto comigo, participamos do PCJ juntos, ou seja, uma pessoa capacitada para poder acompanhar o governador. Então, eu acho que foi bem completo, tanto um quanto o outro não estavam em mandatos no executivo, o que facilitavam a ida numa candidatura executiva. O Geninho era deputado federal e o Edson Aparecido estava sem um mandato, e isso colocou a gente nesse patamar. Agora, do futuro é que a gente possa construir junto com o MDB deve sair forte dessa eleição, deve sair como o maior partido do Brasil, a gente espera eleger uma maior quantidade de número de governadores, de deputados federais, estaduais, e eu sou hoje, dentro do MDB, o presidente nacional dos prefeitos do MDB. Sou coordenador geral das campanhas do MDB no estado de São Paulo, deputado estadual, deputado federal, governador e presidente. E acho que a gente tem um projeto de um grupo dentro do partido do MDB para a gente avançar. Eu vou estar sempre me colocando à disposição, é uma experiência que eu tenho e que tive no mandato de prefeito, como vereador, como secretário que fui, para poder agregar um governo. E nosso time é o time do Rodrigo Garcia, do Baleia Rossi, do Caruso, que são os nossos deputados que nós estamos trabalhando. Então, acho que a gente está caminhando e o futuro a Deus pertence. Como o futuro a Deus pertence, o político não gosta de falar de futuro. Mas o seu olhar é para São Paulo ou para Brasília? Olha, Marcelo, eu tenho muita ligação, eu gosto muito de São Paulo, e eu tenho aqui uma raiz sólida em São Paulo. Mas também gosto de Brasília, mas eu tenho muita aspiração em São Paulo. Isso significa que você tem um olhar mais próximo de uma cadeira legislativa ou executiva? Eu acho que assim, nós temos, você como um repórter inteligente, faz uma pergunta bastante interessante. Eu acho que tem que ser visto o cenário do momento. Eu acho que o cenário do momento é a gente trabalhar muito pela reeleição do Rodrigo Garcia como governador de São Paulo, a gente trabalhar para que a gente tenha aí uma grande quantidade de deputados do MDB no Legislativo e que a gente possa formar um grande partido. Mas, acima de tudo, é a gente ter foco que o Estado de São Paulo não pode andar para trás. Não existe hoje homem mais preparado, um gestor mais experiente, com 5 vezes secretário de Estado do que o Rodrigo Garcia. Portanto, o Rodrigo Garcia hoje é a nossa prioridade, para a gente poder, todos os prefeitos. Eu nunca recebi tanto recurso do governo do Estado de São Paulo como recebi desse governo do Rodrigo Garcia. Eu nunca recebi tanto apoio em termos de poder aprovar os projetos como nós estamos tendo do Rodrigo Garcia. Então, o Rodrigo Garcia hoje, ele traz a tranquilidade que os prefeitos precisam para continuar desenvolvendo os projetos que estão em andamento. Se você interromper isso, a gente não tem a certeza e a segurança que toda essa gestão eficiente e eficaz com recurso público que está sendo feita vai ser no futuro, porque dias difíceis nós vamos ter pela frente. Gustavo, você está coordenando a campanha do MDB em São Paulo, com um relacionamento muito próximo da Simone Tebet e do próprio Rodrigo Garcia. Obviamente que isso também te coloca num outro patamar, você concorda com isso? Sim, sim, porque dentro dessa coordenação que a gente faz, a gente acaba tendo uma responsabilidade maior. E essa responsabilidade maior nos coloca num posicionamento em que nós temos um diálogo com a alta cúpula do partido, até estávamos trabalhando aí esses dias junto com o Marum, que está sendo um grande líder, nosso ministro Marum, em nível nacional da campanha da Simone, com o Baleia, que é o nosso presidente nacional do partido, e faz um belíssimo trabalho de construção do MDB. O Baleia Rossi tem feito aí um trabalho extraordinário. Então, a gente poder estar dialogando com essas pessoas, com o próprio Felipe Sotelo, que é um grande estrategista e é o marqueteiro hoje da Simone, a gente tem trocado muitas ideias. A agenda dela em Jaguariúna foi uma agenda muito positiva, uma agenda que diferenciou de todas as outras, construímos essa agenda juntos. Foi um privilégio dos 5.570 municípios brasileiros. A nossa senadora vir passar o 7 de setembro,
na cidade de Jaguariúna. Para a gente foi um grande privilégio, né? Então não foi pouca coisa a gente ter esse destaque, especialmente que a gente tinha que mostrar para ela e toda a história que nós temos na cidade de Jaguariúna. Então eu acho que essa condição hoje de coordenador geral das campanhas do MDB no estado de São Paulo e essa interlocução com o Rodrigo Garcia que a gente tem e que teve aí a possibilidade de estar sendo um candidato a vice-governador, nos colocam num patamar diferenciado para a gente poder continuar usando o poder e ocupando esse espaço, mas não o poder pelo poder, mas o poder para poder fazer. Então, eu acho que é uma construção e uma consequência natural da carreira política que a gente vem construindo desde o momento que a gente começou lá no movimento estudantil, na faculdade de Direito, militando na juventude, e eu acho que a gente vem amadurecendo. E esse amadurecimento tem um caminho e o curso natural dele. A gente está chegando na parte final da nossa entrevista, Gustavo, mas eu queria abordar a questão da eleição nacional. É um ambiente de extrema polarização e a candidata que você defende, apoia e lidera em São Paulo é a candidata da terceira via, né? Tem se mostrado uma candidata de terceira via. As pesquisas ainda mostram uma diferença da posição dela em relação a uma possibilidade de segundo turno. Eu queria saber de você, que avaliação você faz, por que a terceira via ainda não conseguiu esse espaço de ressonância na sociedade? E como que é possível furar essa bolha, Gustavo? Eu acho que o Brasil acabou cristalizando muito uma lembrança que amarra ao passado, que é a candidatura da esquerda, do PT, e uma candidatura que condena o nosso presente pela intolerância que é do atual presidente. Eu acho que a Simone, ela dá a esperança de tempos novos, que existe um caminho diferente, mas houve uma certa demora da entrada dela até para poder conquistar uma certa unanimidade dentro do MDB que nós não temos. Porque o MDB, como o maior partido do Brasil, ele tem hoje as suas diferenças, tanto no Norte, no Nordeste, no Sudeste, aqui, no Sul. Então isso acaba gerando uma dificuldade maior para que a gente pudesse colocar a campanha dela. Então nós tivemos que superar alguns obstáculos. E existe hoje um conhecimento profundo de quem é o ex-presidente da República por 2 mandatos e do atual presidente da República. É notório isso. E existia pouco tempo para a gente poder tornar a Simone conhecida. À medida que a Simone vai se tornando conhecida, ela vai aumentando. Eu tenho uma pesquisa agora, que saiu ontem de Mogi Guaçu, ela passou o Ciro. Aqui no estado de São Paulo, ela está em 10% já. Tem locais que ela já está chegando a 11%. Então, se houver tempo de a gente mostrar a Simone, vai ver a diferença gritante que a Simone tem dos outros 2 candidatos, da diferença de qualidade, da diferença de intelectualidade, da diferença de posicionamento, de serenidade, de equilíbrio e de experiência que essa mulher tem. Veja a atuação dela quando foi brilhante na questão da CPI do Senado, veja como ela foi exitosa como prefeita de Três Lagoas, como vice-governadora. Então, eu acho que ela reúne todos os adjetivos necessários para poder assumir esse protagonismo. No entanto, para furar essa bolha, é só ela se tornando conhecida, e isso é o tempo que vai dizer. E a propaganda eleitoral tem se mostrado muito eficiente, tanto é que ela cresceu 150% nos últimos dias do que ela tinha de patamar e dos crescimentos que ela teve. Portanto, eu acredito muito. E o Brasil tem que entender o seguinte, nós temos 2 turnos justamente para isso. 2 turnos é para que no primeiro você vote no coração, aquele candidato que você se identifica. No segundo você pode votar por exclusão, mas no primeiro é para isso. Não tem chance. Ué, não tem chance. Se você não votar, como é que vai ter chance? Então, às vezes as pesquisas elas acabam tendenciando uma coisa a outra. O brasileiro tem uma mania de não querer perder o voto. Não é perder o voto. 2 turnos é para isso. Votar no primeiro turno em quem você acha que realmente está capacitada, que está experiente para poder governar o nosso país. E se não houver esse tempo para Simone, você acha que o MDB tem que se posicionar no segundo turno? Olha, eu acho que o MDB ele tem nosso comando maior, que é o deputado Baleia Rossi, e a gente tem que respeitar a hierarquia do Baleia Rossi.
Mas eu acho que o MDB, diante das duas coisas que nós temos, o MDB deveria ficar neutro. E o MDB como neutro, até para a gente preservar uma joia que nós temos, que é a Simone Tebet. Porque no futuro, depois ela pode ser condenada por ter tido um posicionamento. Eu acho que a Simone, se não for presidente agora, no futuro ela vai ser. E eu acho que a gente tem que preservar a imagem dessa mulher. Gustavo, para encerrar a entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para o morador de Jaguariúna, cidade que faz 68 anos agora. Privilégio a gente poder morar nessa cidade. Então, tenho muito orgulho de estar como prefeito de Jaguariúna e ter uma população como a nossa população de Jaguariúna. Então, convidar todos para o nosso aniversário. Vamos ter um show bonito que vai ser do Fernando de Sorocaba no sábado, dia 10, às 7h30 da noite. E Jaguariúna é uma jovem senhora de 68 anos que só tem possibilidade de crescer cada vez mais com qualidade de vida, sempre visando o futuro e o bem-estar das pessoas. Gustavo, muito obrigado pela entrevista em nome do time do Hora Campinas e dos seus leitores. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Leandro, a todos os seus telespectadores, ouvintes e assinantes. Obrigado. Obrigado.